E eu esperei um bom rapaz. Quero seus lábios dar pra mim. Você conhece o Eloninho? Dar pra mim. Segundou no Gazeta Esportiva. Tem gosto pra tudo, eu respeito. Amor, dá pra mim. Dá pra mim. Gente, faz tempo, hein? Faz tempo. Eu recebi um vídeo disso e me deu gatilho. Aí ele falou, vou pôr no programa. Gatilhos positivos. Muito boa noite pra você que tá ligadinho no Gazeta Esportiva. Eu vou te falar uma coisa, o programa de hoje precisaria de umas 3 horas de tanto assunto que a gente tem. Então vamos lá. Quem me faz companhia? Essa dupla boa de debate, boa de informação. Alex Miller e Thiago Salazar. Bora, meu garoto! Hoje, Alexandre Silvestre traz a vitória do Corinthians no final de semana. Tá respirando, né, o Timão? A situação de Memphis Depay e também a escolha do novo presidente do Timão, direto do Parque São Jorge. Quem será? Já foi escolhido? Ainda não, né? Já o Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho para encarar o Sport. E o repórter José Paes está lá no Allianz Parque. Pois é, estamos ao vivo. Tem ainda a derrota do Santos e a convocação da seleção brasileira com muitas novidades. No São Paulo, a vitória contra o Atlético Mineiro só não é mais comemorada porque apareceram uns probleminhas fora de campo, mas acho que já foi tudo resolvido. Vamos ver, Marina vai explicar pra gente. E claro que o Gazeta Esportiva fala também do resultado histórico do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica. Haja polêmica pra tudo isso, né? A gente volta depois das dicas. Vamos que vamos, meu Brasil! E a gente começa esse Gazeta Esportiva com a escalação oficial do Palmeiras para encarar o Sport daqui a pouquinho. Boa noite, José Paes. Quais são os escolhidos do técnico Abel Ferreira, hein? Ótima noite, minha querida Michele Janela. Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva aí. É isso mesmo, Palmeiras definido e escalado pelo professor Abel Ferreira para enfrentar o Sport daqui a pouquinho aqui no Allianz Parque. Com a seguinte escalação, tela na tela pra vocês acompanharem aí comigo. Everton no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. No meio de campo, Emi Martínez na vaga do Aníbal Moreno, que está suspenso. Com o Evangelista e com o Maurício. Lá na frente, Flaco Lopes, Felipe Anderson e também o Vitor Roque. Este o Palmeiras escalado, Carlos Miguel. No banco de reservas, relacionado pela primeira vez, assim como o Jefté, lateral esquerdo, também relacionado. Ainda não foi nem apresentado o Jefté, mas está no banco de reservas. Galera vai chegando por aqui, criançada toda, o pessoal com a bandeira do Verdão por aqui. Vem pra cá, Thiago Dantas, o mago das imagens aqui, ó. Pessoal animadíssimo. E aí, meu querido, como é que é teu nome? Tião. E aí, Tião? Animado pra partida de hoje. 3-0? 3-0. Que isso, rapaz? Primeira vez no estádio ou não? Já veio bastante? Já. É? Já vim bastante. Então tá bom. Primeira vez de quem? E aí, como é que é teu nome? Ronald. E aí, Ronald, primeira vez, tá ansioso pra esse jogo contra o Sport? Muito. Quanto que vai ser? 2-0. 2-0, a confiança é muito grande por aqui, viu, Michele? A galera vai chegando aqui na Rua Palestra Itália, o Thiago Dantas vai mostrando pra vocês aí. Expectativa é de que mais de 30 mil pessoas venham aqui à Casa Palmeirense para essa partida. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar mais do Palmeiras. Palmeiras tá brigando com o Flamengo ali pelo título do Campeonato Brasileiro, tem 39 pontos, tem um jogo a menos que o Mengão no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar de reforços e também do uniforme do Palmeiras nessa partida de hoje, que vai mudar, viu? Daqui a pouco eu volto pra gente falar mais sobre isso, devolvo pra você aí, Ni. Nossa, vai mudar? Eu quero saber. Por quê? Será que vai ser outra cor? Amarela. Lançaram o cara hoje. faz uma expectativa e você já joga assim. Você acabou. Mundial, Aquele você é amarelo amigo do Zé, você não bonito. gosta do Zé por quê, cara? Não vou muito com a cara dele, não. Imagina. Bom, vamos falar do jogo dessa noite. Vamos. Goleada do Palmeiras, é isso? Não acredito em goleada. Acho que o Palmeiras tem dificuldade para jogar em casa e contra times que todo mundo acha que vai ganhar, vai golear e vai 1-0, aquela coisa arrastada, demora para fazer o primeiro gol. Essa é a sensação que o Palmeiras passa quando joga em casa. Agora, sobre a escalação que o Abel acaba de divulgar, eu gostei. Aê, finalmente. Gostei muito. Primeiro porque o Kelvin, no pouco tempo que ele teve já a chance de jogar, ele mostrou que sabe jogar, que é bom jogador, que tem coisas interessantes para desenvolver. Então hoje ele vai ser titular. Talvez o Abel já tenha visto mais os treinamentos para colocá-lo em campo
colocá-lo em ação e ver o que acontece. E não né? tem uma oportunidade melhor, né, Alex? Claro. Você vai pegar, jogar dentro de casa com o seu torcedor contra o lanterna do campeonato, com um peso da classificação, né, da Libertadores, é o momento ideal. Eu acho. 100%. E ele acabou acertando também com o ataque formado pelo Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. É o melhor que hoje ele tem em mãos no time do Palmeiras. E o Lucas Evangelista jogando ali no meio, esperando a chegada de um reforço de peso. É um bom time reserva do Palmeiras. Não inteiro reserva, né? Mas o Palmeiras tem um elenco para mesclar e continuar com um time E forte. o Carlos Miguel, né? Destaque também no banco pela primeira vez, junto com o Goleiro Jefferson. reserva mais caro das Américas. Que daqui a pouco vira titular. Fica Já tranquilo. chegou chegando, né? Carlos Miguel já É. chegou indo pro banco. Bom, a má fase do Santos parece que não tem fim, né, gente? Ontem, ainda sem o técnico Juan Pablo Vojvoda, o Peixe foi comandado pelo auxiliar Matheus Bach, que é o filho do Tite, na derrota pro Bahia. Vamos assistir? Azar. Santos. Essa é a situação do Santos. O Santos que joga todas as suas esperanças agora com o Vojvoda. Há uma promessa de que vai contratar pelo menos 3 reforços. Isso foi discutido antes do Vojvoda assinar o contrato, mas até aí fizeram a mesma coisa que o Dorival e não trouxeram os reforços, né? Mas houve ali uma conversa de que, olha, tudo bem, reforçaremos o elenco, traremos pelo menos 3 reforços, ele terá carta branca e hoje todo mundo joga as esperanças para cima do Vojvoda que vai ser apresentado amanhã. A derrota de ontem, claro que ninguém jogou para perder, ninguém jogou com descaso, mas era uma derrota, entre aspas, esperada, aguardada, inclusive entre torcedores e dirigentes do Santos. Um Santos desfalcado, um Santos sem o Neymar, em baixa depois do 6-0 e tudo mais. Era uma situação difícil fora de casa. A derrota, como a gente fala no futebol, deu a lógica. Deu a lógica, veio a derrota e a expectativa é de que agora tudo mude com o Vojvoda. Só não sei se o Vojvoda sozinho será capaz de mudar tanta coisa. Só uma coisinha rápida. Eu acho que é o grande desafio da vida dele, porque o Fortaleza não concordo tinha plenamente. tanta pressão, ele conseguiu montar um trabalho que aos poucos foi se desenvolvendo. No Santos ele chega para apagar o incêndio e com pouco tempo, uma bomba relógio, primeiro para evitar o rebaixamento e depois para fazer o time jogar bola. Exatamente. Não vai ser fácil. Mas ele tá ciente disso. Claro né, que então. tá. E o Neymar? Machucou mesmo? O Neymar está com lesão? um edema na coxa, essa é uma informação extraoficial, porque o clube está Não em se silêncio. manifesta. O clube não quer se manifestar. Na entrevista coletiva, o Matheus Bach também disse que não poderia se manifestar. É uma ordem para ninguém falar sobre isso. O próprio Ancelotti hoje na convocação admitiu que o Neymar está com um problema. A informação de bastidor é que o Neymar está com um edema na coxa. Impede ele de jogar e serve como um aviso de que, olha, se não parar para cuidar, isso vai virar uma lesão mais grave. Então, por isso que pararam imediatamente. Entendi. Bom, tá na hora do Corinthians no Gazeta Esportiva. Ontem o Timão conquistou uma grande vitória sobre o Vasco e se distanciou da parte de baixo da tabela. O corintiano tá feliz dessa segunda-feira. Pode rodar. O que temos para falar sobre essa vitória do Corinthians 3-2 e que mudou toda a situação do clube? A tabela mudou, né? Mas foi mais do que justo a vitória. Primeiro que o Vasco é muito ruim e segundo que o Corinthians teve na molecada um algo a mais que muitas vezes os medalhões não entregam. Eles jogaram com muita raça, com muita disposição, se organizaram em campo de uma maneira até surpreendente e conseguiram ao natural construir a vitória. O Corinthians foi melhor durante o jogo inteiro. O Vasco em nenhum momento foi superior, exerceu uma grande pressão. O Corinthians parece que controlou o jogo, foi muito bem, jogadores indo bem, até os jovens, os meninos que estão começando, o Gui Negão com personalidade, sabe? Bom posicionamento. Eu estou gostando dessa renovação do Corinthians. Para quem achava que era nota 0 o banco, já começa a pensar diferente. Muito mérito para mim do Dorival Júnior. Falava aqui na semana passada de que na fila dos culpados pela situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, eu tenho o mesmo entendimento que o Dorival é o último nessa fila, né? Muito por causa do que foi prometido para ele não foi cumprido, um elenco desequilibrado e, para mim, a maneira como os jogos vinham se desenhando e acontecendo. O Corinthians vinha sendo melhor que seus adversários e não conseguindo os 3 pontos, muitas vezes por causa de erros. Na cara do gol, o jogador perdendo gol, perdendo pênalti, ou cometendo pênalti, ou o Hugo falhando, sempre acontecia alguma coisa. O Corinthians era o time que mais finalizava, mais tinha bola, mais criava volume, o Hugo mal trabalhava e não vinha os 3 pontos. Ontem, na hora que aconteceu o pênalti... Só uma coisa, essa defesa foi animal. Foi animal. Mas temos outras coisas para falar, né? Por exemplo, o pênalti eu acho discutível,
Acho que dá para marcar, mas também dá para não marcar. Acho que no mundo de hoje eu daria e do Santos deveria ter sido dado também, porque Exato. o critério é o mesmo, tem que ser o Agora, mesmo, né? o jogador do Vasco, que eu não me recordo o nome, não ter sido expulso na solada que ele deu no Breno Bidon foi um muito absurdo, forte. um absurdo. Foi muito forte. Um absurdo. Solada no calcanhar, rasgou o tornozelo do rapaz, do Breno Bidon. Muito claro, não tem bola, é sola de pé. Isso deveria já justificar, Esse né, é um a erro expulsão. absurdo que acabou passando. acho. O Corinthians, como disse o Alex, de ponta a ponta, o melhor em campo. E, para mim, muito mérito do Dorival Júnior. Fez um esquema com 3-5-2, mudou a escalação, mudou o esquema. O Corinthians foi organizado, mesmo sem Carrilho, Martinez, Yuri, Memphis e Garro só no final do segundo tempo. Então, assim, muito mérito do treinador nessa. Dá para ter esperança no derby? Claro. Dá, cara, sempre dá para ter esperança. Derby é derby, mas eu tô curioso porque eu acho que o derby vai ser condicionado pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, dependendo do resultado. Que você já E fala o Bidu mais, tomou o Salazar. terceiro amarelo. É, o Bidu tá fora do derby. Calma, vamos administrar a ansiedade, vocês já vão comentar do derby. É só para dar um aperitivo para quem tá em casa. Agora, a gente segue falando de Corinthians e agora ao vivo no Parque São Jorge, onde o futuro político do clube vai ser definido hoje. E é uma data realmente muito importante. Boa noite, Alexandre Silvestre. Chega mais para nossa conversa aqui. Conta como é que tá o clima por aí. Tudo bem, Michele? Boa noite, galera. Segundou no Parque São Jorge, com frio e movimentação aqui na sede social do Corinthians, Parque São Jorge, com alguns torcedores. Não é um grande número de torcedores, mas temos aqui dezenas de corintianos, muitos jornalistas também, na porta da Fazendinha, aguardando o resultado da eleição para presidente do Corinthians, mandato tampão, Michele, até o final de 2026, após o afastamento definitivo do Augusto Melo. Eu volto para falar desse processo eleitoral que já começou, porque a primeira chamada para os conselheiros rolou às 18 horas, agora há pouquinho. A segunda chamada será às 19. Depois, os conselheiros presentes, ao todo são praticamente 300 que têm direito a voto hoje e que vão decidir nessa votação por maioria simples ou metade mais um, em cédula de papel, pelo que eu apurei. Eles vão definir não só o próximo presidente do clube, como também o vice do Conselho Deliberativo, que é uma função muito importante, já falei algumas vezes, mas eu volto para falar desse assunto daqui a pouco, porque eu quero puxar ainda o resultado do Corinthians contra o Vasco da Gama. Fazia tempo que o Corinthians não ganhava no Campeonato Brasileiro, subiu consideravelmente na tabela, está em 11º lugar na classificação do Brasileirão, se afastando em 6 pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians tem jogos a mais que quase todos os concorrentes, mas agora tem 6 pontos de margem. Rodrigo Garro começou no banco, foi poupado lá em São Januário porque ele não aguenta jogar todos os jogos. Disse isso após a partida contra o Bahia na Neoquímica Arena, jogos atrás do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Por isso o Dorival preferiu deixá-lo no banco. Ele entrou no decorrer da partida e ajudou o Corinthians a trazer 3 pontos importantíssimos lá do Rio de Janeiro, e não deverá ser problema para o jogo já mencionado pelo Salazar contra o Atlético Paranaense. A próxima missão do Timão antes do derby de domingo na Neoquímica pelo Campeonato Brasileiro é o mata-mata, é o jogo de ida das quartas de final contra o Atlético Paranaense. Corinthians com aqueles desfalques de sempre, pelo menos nos últimos tempos, né? O Yuri Alberto, o Carrilho, o Martinez. Então são jogadores que... O Bidon tomou o 3º cartão amarelo. Agora o Memphis Depay segue avançando na recuperação da lesão no posterior da coxa. Já está na fase de transição, treinou sexta-feira no gramado, hoje deu mais um passinho adiante. Acho pouquíssimo provável que ele jogue contra o Atlético. Difícil também no final de semana. Mas o Memphis Depay tem sido motivo de muitas polêmicas. Ele tem a receber milhões do Corinthians, luvas atrasadas, premiações. O Corinthians sabe que precisa acertar com ele. Ele chegou a faltar em treinamento. Cogita-se que ele possa ir embora. Tem clubes da Europa já interessados no Memphis, até um clube do México. Mas pelo que o Memphis disse no show do MC Hariel, nesse final de semana, o Memphis subiu no palco, cantou um pouquinho com o MC e mandou um recado para a torcida corintiana. Vamos ver? Agora, foco, irmão. Foco para trabalho. Agora o Corinthians é muito grande, pô. Muito grande. Realidade. Obrigado, irmão. É nóis, meu parceiro. Eu te agradeço, sabe? Muita gente fala.
Tá aí uma declaração fora do contexto do futebol, mas que é importante para o torcedor do Corinthians. O Memphis diz que está focado, é trabalho. E quem tomou o terceiro amarelo para o Campeonato Brasileiro foi o Bidu, tá bom? E o Memphis Depay, ele tem mais 1 ano de contrato, mais ou menos, só que a multa rescisória dele para o nível do jogador é baixa, 5 milhões de euros. Se ele quiser, ele paga e vai embora. Mas ao que parece, ele vai ficar. O que você achou de toda essa confusão que aconteceu, essa situação do Memphis e tudo mais? A situação do Memphis é assim, a gente falou aqui há um tempo atrás, quando a gente trouxe a informação de que o Corinthians estudava a possibilidade de rescindir o contrato, porque no entendimento do clube, ou você rescinde, parcela o que deve, rescinde, cada um segue a sua vida, ou você altera o contrato, faz um novo contrato. Pior dos mundos para o Corinthians é o Memphis não sair, ele continuar e o contrato também não ser alterado. O ideal para o Corinthians é o Memphis continuar e o contrato sofrer alterações. E você fala do contrato sofrer alterações, ele vai acabar sofrendo de uma maneira ou de outra. Uhum. Por exemplo, o Corinthians tem aí 11 milhões para pagar ele referente a 20 de agosto. Não pagou. O que o Corinthians está fazendo com o staff? Negociando um parcelamento disso. É quase uma maneira de você alterar o contrato. Olha, eu não consigo te pagar o que está no contrato. Ou ele vai embora. Então, concorda comigo aqui? Faz um parcelamento para mim. Parcelo. Porque agora, no dia 9 de setembro, já vai vencer a primeira parcela das luvas. 2 milhões de euros, dá 12 milhões de reais. Aí você tem 11 que você está negociando. E no dia 9 de setembro tem mais 12. Sabe assim? Então, assim... Cara, e é muito dinheiro para um jogador. É inviável, é impagável. É muito dinheiro. E não é o Cristiano Ronaldo, né, cara? E a informação que eu tenho desde lá de trás, ela se mantém, o empresário, o staff do Memphis, eles estão rodando o mundo em busca de um clube. Se aparecer uma grande proposta para o Memphis, deposita os 5 milhões, ou então abate do que deve, um abraço. Então, assim, o risco dele ir embora existe sim. Ele quer ficar, ele gosta do Corinthians, mas o risco dele ir embora existe. Tá até falando bem português. Alex Miller já vai comentar Memphis Depay, se ele acha que tem que ficar ou se tem que sair. Vou pro portal aqui do Gazeta Esportiva, mas o Alex Miller antes tem que falar. Memphis Depay, tem que ficar ou tem que sair, Alex? Assim, se a gente falar de dinheiro, eu acho que é inviável, é impossível o Corinthians ficar arrastando, levando com a barriga a manutenção de um jogador que, sabe, é muito caro para a realidade de qualquer clube, ainda mais para um que está quase falido financeiramente. Então, assim, claro que tecnicamente seria o melhor atacante do Corinthians, o cara que tem mais qualidade, mais condições técnicas, mas... Acho que é o Yuri, mas ele ajuda bastante. Também acho. Sim, tudo bem, mas você entende? Então, mais um argumento para falar que o Memphis Depay, com essa grana, não dá para ser mantido no clube. Melhor rescindir o contrato. Ou ele aceita baixar muito tudo, coisa que eu não acredito que ele faça, né? Também. Ou não dá. Um abraço. José Paz está chamando com mais novidades do Palmeiras, que lançou hoje uma nova camisa. Tô curiosa para ver esse uniforme, Zé. Pois é, minha querida Michele Janela, esse uniforme será utilizado na partida de hoje contra o Sport, daqui a pouquinho às 19 horas aqui no Allianz Parque. Um uniforme aí que faz alusão à seleção brasileira, uma camisa amarela, short azul, meião ali meio branco, meio verde. Isso tudo para lembrar quando o Palmeiras representou a seleção brasileira lá em 1965, na inauguração do Mineirão, né? O Palmeiras representou o Brasil, naquela ocasião o Palmeiras/Brasil ganhou por 3-0 da seleção do Uruguai, exatamente na inauguração lá do Mineirão em Belo Horizonte. Então, por isso, estamos completando aí no próximo dia 7 de setembro 60 anos dessa data, e aí o Palmeiras então fazendo uma homenagem a essa data comemorativa muito importante, a camisa aí de jogador custando mais de R$500, 550, e a de torcedor por cerca aí de R$400, camisa oficial do Palmeiras. Galera, vai chegando por aqui, ó, vou pedir pro Thiago Dantas mostrar para vocês, enquanto eu passo uma última informação bem rápido. Andréas Pereira, ele mesmo, aquele que entregou pro Deivinho fazer o gol lá na Libertadores de 2021, está muito próximo da Sociedade Esportiva Palmeiras por 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, Palmeiras contratando esse jogador junto ao Fulham da Inglaterra, não vai renovar com o Fulham, não jogou nesse final de semana, deve chegar e assinar um contrato com o Palmeiras de 5 anos. O Palmeiras já tinha ido atrás desse jogador no início do ano, tentou ali a contratação, mas à época 20 milhões de euros ficou impensável, aí o Palmeiras contratou o Vitor Roque e agora o staff do Andréas Pereira entrou em contato com o Palmeiras, a negociação fluiu e o jogador deve de fato assinar um contrato então com a Sociedade Esportiva Palmeiras para a vaga exatamente do Richard Rios, que saiu recentemente, foi lá para o futebol da Europa. Galera chegando aí, ó, todo mundo tomando aquele Guaraná, vem meu querido, rapidinho, quanto que vai ser? 3-0 hoje, gol do Tigrinho. 3-0, gol do Tigrinho, devolvo pra você, Michele, beijo grande, tchau. É isso aí. Bom, aí a escalação o Alex já gostou.
Não vai pôr a foto da camisa? Vamos ver a camisa de novo aí? Eu gosto. Salazar tem uma opinião Como diferente. terceiro uniforme eu achei legal, eu gostei. Eu gostei, ficou bonita. Achei que ficou Como que é bonita. a sequência? Parece a do seleção uniforme? brasileira. Vai short azul? Short azul. Short azul, meia É branca? Brasil. Meia branca. Aí de... O de Mirassol também. Isso, É, e É. vai jogar hoje assim. Ah, cara, eu não gosto. Não gosto, não acho que é bonita e não gosto de troca de cores. Eu sou bem tradicionalista mesmo. Olha lá, o short azul. Vai, Eu achei que ficou vai ficar muito de parecido com a seleção. Vai ficar de seleção e vai desconfigurar completamente no Palmeiras. Vai ter que todo mundo se atentar. De longe, você não vai ver que é o Palmeiras em campo. Eu não gosto. Não, entendo a homenagem, bacana a homenagem. E não vai ser para todos os jogos, entendeu? Podia São ser jogos verde, pontuais. Podia ser bom, amarela com short verde. Não gosto. podia? Bom, Mas sei é lá. opinião, tudo bem. Então tá, Bom, eu tinha achado bonito, mas aí realmente ficou muito descaracterizado. Ah, mas o terceiro uniforme, normalmente, É o bem Corinthians já diferente. foi roxo, já foi laranja, já foi um monte de coisa. Terrível também. O técnico Carlo Ancelotti convocou hoje os 25 jogadores que defenderão a seleção brasileira nas partidas contra Chile e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos para os nomes? Olha só, goleiros, senhor, o Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Laterais, Wesley da Roma, Wanderson do Mônaco, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco e Douglas Santos do Zenit. Zagueiros, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Alexandro do Lille e Fabrício Bruno do Cruzeiro. Meio-campistas, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle e o Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes, Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e João Pedro do Chelsea. Agora eu quero saber a opinião do Thiago Salazar e do Alex Miller sobre essa convocação. Primeiro, de um de vocês. Vamos lá. Quer começar? Não, eu acho que o Ancelotti, ele foi bem claro na coletiva depois da convocação, porque pode suscitar dúvidas para as pessoas, né, que não estão acompanhando 100%, que, poxa, mas então ele não convocou o Vinícius Júnior, não convocou o Rodrigo, né, os principais jogadores, e ele foi bem claro, ele falou que é o momento de ele conhecer novos jogadores, não tecnicamente, não eles em campo, mas principalmente a postura de cada um, o profissionalismo de cada um, o caráter de cada um, isso só é possível no convívio, no dia a dia, tendo o contato mais de perto, para aí sim depois escolher os jogadores que definitivamente serão chamados para disputar uma Copa do Mundo. Então Vinícius Júnior e Rodrigo, obviamente não precisa chamar, porque ele trabalhou muito tempo no Real Madrid com eles, né? O próprio Endrick, que poderia ter sido chamado também, não foi pelo mesmo motivo. E aí ele falou também, mas e o Casemiro? Por que foi então? Você já não conhece o Casemiro? Ele falou, mas também não dá para 100% dos jogadores serem novos. E tem posição com mais oferta também, tem posições com mais oferta. Sim, preciso ter pelo menos alguns pilares para eu poder receber novos jogadores e eles se ambientarem também, a seleção brasileira, poderem se acostumar com o ambiente. Então acho que é por aí, é válido, são jogos que são quase amistosos para a seleção brasileira, porque o Brasil já está classificado para a Copa, então ele vai aproveitar para conhecer novos atletas. Para mim o bacana é que ele mandou um recado muito claro. Se não tiver 100% fisicamente, não vem para a seleção brasileira, não importa quem seja. Nem para compor Falou grupo, isso sobre o nada Rodrigo, disso. que é alguém com quem ele trabalhou, falou isso sobre o Neymar e ainda avisou, se tiverem alguma dúvida que me liguem. Sim. Então eu acho que ele se colocou no lugar que ele tem que estar mesmo isso aí. e mandou um recado para quem quer que seja, mesmo que seja o Neymar, a maior potência técnica do Brasil nos últimos anos, que recentemente deu uma entrevista dizendo que não precisa provar nada para ninguém. E o técnico hoje avisou que se ele não tiver 100% fisicamente, ele não será convocado. Ele não precisa ser testado. Ele precisa estar bem fisicamente para estar aqui. Se não tiver 100%, mas é o mínimo, não né? vem. E se tiver alguma dúvida, me liga. Ou seja, a gente vem de uma sequência de técnicos dando entrevista, bajulando o Neymar e montando a seleção em volta de um Neymar hipotético nesses últimos tempos. E de repente vem um Ancelotti e acaba com isso na raiz. Eu gostei bastante da Eu postura. gostei também da postura dele, e só ele mesmo para fazer isso. Exato. Só ele, porque ele tem tamanho para fazer isso. Classificado para as quartas da Libertadores e agora respirando um pouco mais aliviado no Campeonato Brasileiro, podendo olhar para cima da tabela, o São Paulo vai ter essa semana toda de descanso e de preparação para o seu próximo compromisso, que vai ser apenas no sábado contra o Cruzeiro. Cruzeiro este que vai enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil no meio da semana.
Semana também vai ser importante para o tricolor para recuperar atletas. Casos do Marcos Antônio, que saiu lesionado de campo hoje, e também do Lucas Moura. Sobre ele, o técnico Hernan Crespo detalhou mais a situação. A gente está seguindo uma cronologia precisa para poder contar com ele a 100%. Ele jogou, tive uma sequência importante, acho que ele não está ao top e precisamos continuar assim, com muita paciência. Todos queremos ver o grande Lucas, 100%, e ele também, mas precisamos ter paciência. Muito bem. O que a gente pode agora? Esse São Paulo está crescendo no comando do Crespo. O que foi? É para ir no telão? O dia da vitória do São Paulo não era para ser tranquilo. Era para ser tranquilo, na verdade, né? Mas tem muita notícia de dentro, de fora de campo. Era para ser aquele dia de boa, mas a Marina vai atualizar tudo pra gente. Boa noite, Mal. O que está acontecendo no Tricolor? Notícia boa ou notícia ruim? Olha, Michele, ruim, depois boa, depois ruim de novo. Realmente um dia muito agitado para o torcedor são paulino. Boa noite para você e para todos que nos acompanham nessa segunda-feira. Era para o São Paulo estar aí comemorando mais uma vitória no Brasileirão, mas as notícias lá pela manhã já trouxeram aí um transfer ban do São Paulo por conta do atraso no pagamento da parcela do Bobadilha junto ao Cerro Porteño. Um banimento, aí uma punição da FIFA. O São Paulo não vai poder contratar atletas pelas próximas 3 janelas de transferências por conta aí de um valor de $300 mil, 1,6 milhão de reais, mas durante a tarde o Tricolor fez o pagamento ao Cerro Porteño, chegou ali a um acordo com o clube, então esse transfer ban deve cair nas próximas horas, ainda consta no site da FIFA sim, mas por conta de burocracias, né, para enfim, cair lá na conta do Cerro Porteño, retirar esse transfer ban, tá certo? Então, pela manhã, o torcedor são paulino já ficou irritado ali, como assim um transfer ban do time do São Paulo? Pois bem, mas já foi resolvido, o departamento jurídico trabalhou aí durante o dia para fazer esse pagamento. Agora, a notícia ruim mesmo fica por conta do departamento médico de São Paulo, que ganhou aí mais 2 atletas. A gente viu na matéria, que eu até falo, né, o Marcos Antônio vai utilizar aí a semana para se recuperar. Não vai ser só essa semana não, gente, vai demorar mais tempo. Ele que passou por um exame hoje que diagnosticou de fato um problema na posterior da coxa direita, vai ficar um tempo afastado dos gramados. Ele teve um problema na mesma coxa que o tirou aí quase 30 dias de combate neste ano no São Paulo, então vai ser um processo um pouco mais demorado. O São Paulo até publicou que a expectativa é que ele retorne até o jogo das quartas de final contra a LDU, portanto depois da data FIFA, não vai pegar o Cruzeiro no final de semana. E, para piorar, gente, finalizar aí as notícias ruins do São Paulo, André Silva saiu ontem no segundo tempo com dores no joelho e hoje também passou por uma ressonância que acabou ali diagnosticando uma lesão ligamentar no joelho, também um estiramento nesse mesmo joelho. Amanhã ele vai passar aí por uma consulta, enfim, com o especialista e também com o consultor do clube para ver qual vai ser o procedimento, se vai ou não passar por cirurgia. Passou por cirurgia, a gente já sabe que não joga mais na temporada. Se for algo um pouco mais conservador, pode existir essa possibilidade, mas difícil. Pode ser que então André Silva não jogue mais pelo São Paulo neste ano de 2025. Tricolor este que já não conta com Caleri e com Rian Francisco também por problemas no joelho. Então São Paulo pode ir ao mercado em busca de um novo jogador. Para isso o transfer ban tem que cair também, Michele. Beleza, mas daqui a pouquinho a gente comenta tudo isso. Gente, vocês vão comentar o São Paulo agora? Daqui a pouco tem uma reportagem especial do Poltergar, hein? Super campeão da São Silvestre. Bom, Marcos Antônio machucado na coxa, o André Silva no joelho, esses desfalques. A questão do André Silva é complicada, porque o São Paulo tinha um Caleri como titular da posição. O André Silva tomou esse lugar do Caleri numa época já que estavam até discutindo se o André Silva não merecia titularidade no lugar do Caleri, mesmo com o Caleri apto. E, conclusão, hoje o São Paulo não tem nem o Caleri nem o André Silva. Sinceramente, não sei muito o que o Crespo vai fazer com essa posição, porque já vimos que colocar o Luciano ali não dá certo. Não, ele só tem o Dineno agora e tinha o menino Rian Francisco, que também machucou o joelho e só volta ano que vem. Então, são 3 centroavantes que o São Paulo tinha e que só devem voltar no ano que vem. O Caleri talvez volte no fim do ano, mas, cara, é muito peso. O Caleri ainda deve voltar, mas você sabe como é que é esse processo. Demora. É muito peso para um time só. O São Paulo está tendo uma sina nos últimos anos
de ter muitos jogadores machucados, jogadores importantes, e o Marcos Antônio ia ser chamado para a seleção brasileira. Ele estava arrebentando no São Paulo, era um dos melhores jogadores. De repente machuca a coxa, a lesão, fica aí algumas semanas fora. Então assim, cara, quando você vê o negócio progredindo, de repente acontecem coisas sucessivas que atrapalham o trabalho do Crespo. O lado positivo é essa sequência do São Paulo. Sim. Né? Essa sequência do São Paulo realmente é surpreendente. Quando a gente percebe e compara principalmente com o São Paulo recente do Zubeldia, é incrível como o Crespo mudou completamente, não só a parte estrutural, como animicamente como o São Paulo joga. Cara, é incrível como mudou. Bom, você conferiu aqui no Gazeta Esportiva sexta-feira um trechinho da entrevista exclusiva que o queniano Poltergar concedeu para o repórter José Paes. Hoje é dia de assistir a reportagem completíssima da visita do pentacampeão da São Silvestre à nossa Fundação Casper Libero. Tá na tela. Foi uma tarde pra lá de corrida. E ainda bem, porque corrida é a especialidade da lenda do atletismo Poltergar. This engagement for me is a life-changing moment. Ex-recordista mundial da maratona, 2 vezes medalha de prata nos 10.000 metros em Jogos Olímpicos e o maior vencedor da história entre os homens da nossa querida São Silvestre. O currículo de dar inveja, principalmente por causa dos 5 títulos conquistados aqui na mais tradicional corrida de rua da América Latina, renderam muitas homenagens ao queniano no prédio da Fundação Casper Libero. A maior delas, ser o escolhido como o primeiro homenageado do novíssimo Hall da Fama da São Silvestre. Look at this, all of them. I truly appreciate that for so many years, the years that I've never competed for over 20 years again here, but the people remember and appreciate what I did. So we are celebrating 100 years. I will be part and parcel of this event. Thank you. E ó que a correria do dia não parou por aí não, viu? O Poltergar ainda participou de um evento no Sesc, um dos parceiros aqui da São Silvestre desse ano, e de um podcast super especial nos estúdios da nossa Fundação Casper Libero. E é claro que nós aqui da TV Gazeta, do Departamento de Esportes, também tivemos o nosso momento exclusivo com o Poltergar, com o Mito. Batemos um papo muito bacana com ele. Pô, thank you so much for joining me right now. My pleasure. My pleasure. It is a huge honor. And I would like to ask you first a pretty simple question. I'd like to hear from you. What comes to your mind when you hear the word Brazil? Yes, thank you again. And I'm very grateful that I'm also here in Brazil. More importantly for me is every time I think about Brazil, is Sao Paulo San Silvestre on the 1st of December. Celebrating the new year in Brazil was such a magnificent, memorable time in my life. I heard, you can correct me right now, but are you training to run this year here in Brazil at São Silvestre? Yes, I would love maybe to be part and parcel of the event in December, but I'm looking forward, if all goes well, to compete here. Yeah. Just for fun. Okay, just for fun. No, there's an elite. No. It's gonna be amazing. Yes. And how do you explain this connection between you and the public here in Brazil, the audience, the fans, because you're a legend here? Yes, I just want to say, and from the bottom of my heart, I want to say thank you to the Brazilian fans. The people of Brazil love sports naturally. And even when I was growing up, I used to follow football, Brazilian football. And Pele was everything to everyone around the world. So I just want to say that Brazil is known worldwide for sports, and I'm happy that when I come here, every time I come to Brazil, this is my second home,
and São Paulo is my town, and I appreciate it. Seja por diversão, seja para brigar pelo título da prova, só da gente ter o Paul aqui em São Paulo, correndo a São Silvestre na cidade dele, já é motivo de sobra para comemorar. Tá chegando, em breve as inscrições estarão abertas para São Silvestre. Esse ano, com algumas vagas a mais, muita novidade por aí. A prova vai estar espetacular, comemorando o centenário, né? Gente, uma corrida que completa 100 anos. Que legado, que missão. E o Poltergar, né, participando aí, inaugurando o nosso Hall da Fama, com as suas pegadas que vão ficar eternizadas aqui na nossa Fundação Casper Libero. Muito legal. Ele marcou a infância de muita gente, a adolescência de muita gente, pelos anos sucessivos que ele participou da São Silvestre e ganhou, né, muitas edições. Teve até a edição de 97 que o brasileiro Emerson Zerben ganhou dele. Foi um furor aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, uma festa muito grande. E o Poltergar realmente é um dos grandes nomes da história da corrida de São Silvestre. Era uma referência e carismático. Como disse aqui o Alex, eu era um dos brasileiros que torcia por ele. Muito legal. Vai começar após as 19 horas a última chamada para os conselheiros que seguem chegando aqui no Parque São Jorge, os torcedores aqui na porta, então daqui a pouquinho deve começar a eleição indireta dentro do Conselho Deliberativo. Pode mostrar ali, Melchior, torcedores colocando algumas faixas aqui na lojinha que fica bem ao lado dos arcos da Fazendinha, criticando aí os conselheiros ou pressionando os conselheiros a olharem para o Corinthians. Voto direto, voto fiel torcedor, o pessoal quer também das organizadas principalmente, e muitos outros corintianos, que o estatuto seja modificado para que o fiel torcedor tenha direito a votar nas próximas eleições. Então, para o mandato tampão até o final de 2006, concorrem 3 candidatos. O Osmar Stabile, que é o candidato que ocupa nesse momento a transição presidencial do Corinthians como presidente interino, ele quer continuar no cargo para tentar melhorar as coisas por aqui, principalmente na questão financeira. Figurinha carimbada, Antônio Roque Cittadini, polêmico, já foi diretor de futebol, vice-presidente, quer ser o presidente pela primeira vez, de fato, na vida dele. É o segundo candidato, e o terceiro candidato é aquele menos conhecido, segundo mandato como conselheiro eleito, o André Castro, o homem de $1 bilhão. Ele promete trazer um investimento de até $1 bilhão para o Corinthians, caso seja eleito. Pelas minhas apurações, o Stabile é o favorito a ganhar essa eleição indireta. Estão fechando aqui agora a rua para tentar deixar vazia a entrada do Parque São Jorge, mas eu sigo aqui com mais uma informação, porque além da votação para presidente, estará em jogo também quem será o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho Deliberativo é o Romeu Tuma Júnior. O vice era o Robertson de Medeiros, o popular Dunga, que pediu afastamento tempos atrás, alegando problemas particulares, problemas pessoais. Então, teremos 3 candidatos para esse cargo de vice do Conselho Deliberativo. O Leonardo Fogaça Pantaleão, pelo que eu apurei, é o favorito. Ele hoje comanda o departamento jurídico do Corinthians. O Peterson Juan Aitelo do Couto, que é um aliado de Augusto Melo empichado, e o Rodrigo Vicente Bittar, que integra a comissão de ética. Dos 3, quem ganhar assume a cadeira de vice do Conselho e assume aí a comissão de ética, que tem como função também controlar o uso do tal cartão corporativo. Vou abrir espaço para os amigos da Gaviões da Fiel, que está ajudando aqui a galera da segurança. Um abraço, boa sorte a vocês aí do Corinthians. No olho, tapa na orelha e novo presidente para segurar a bronca do Coringão, certo? Pelo menos termina um pouco isso, acaba. A gente ganha um pouco, pelo menos até dezembro de 26, um pouco de paz no Corinthians. Novos capítulos da novela Corinthians. A tendência é que Osmar e Pantaleão vençam essas 2 eleições, vamos aguardar. Gazeta Esportiva segue agora só na TV. Um beijo para a galera que está na transmissão do YouTube, porque nós vamos ter que interromper. Vamos exibir imagens que não podem ser veiculadas nas redes sociais. E a ginástica rítmica no Brasil, para quem não sabe, tem história. Tem tradição. Tem muita tradição. Acabou, pessoal! Um beijo para vocês. Amanhã a gente volta com muito mais. Tchau, Alex. Tchau, Salazar. Jornal da Gazeta.